tempo de organizar o curso e de preparar para a gente isso daí. E explicar um pouco como a gente foi a dinâmica da semana passada para quem não estava, falar como que a gente vai fazer essa semana. Para conseguir as questões, como que muitos inscritos tentei encher cada vez mais, em um bom debate, um Docs, que é que o link seja lá no WhatsApp, como aqui no chat da sala, né? Então, é só clicar no Docs lá, vai abrir uma planilha para a gente ver o nome da pessoa e a pergunta, fique à vontade, quer fazer perguntas, comentários, textos, reflexões, para a gente conseguir socializar entre nós, né, as perguntas que vocês levantaram aí com o texto. E no momento seguinte, né, agora da minha fala, ela vai expor as considerações durante 30 minutos do texto, e a partir disso daí, depois a gente vai para as questões, né? Dependendo do número de questões, como tiver o nosso aí, a gente pode passar uma por uma, eu vou dar uma organizada, ou comentários e tal. Se tiver mais apertado aí, eu tenho que fazer aquela esquematização que a gente fez da semana passada. A ideia é que tenha entre 1h30 a mais ou menos... Tem problema no áudio? Tá falhando. Você travou para mim, Fred. Não sei se você tá me ouvindo bem? Tá me vendo? Eu tô te ouvindo. Tá. Então tá bom. Pode continuar. Agora eu tô te ouvindo também. Tá. Vou tentar aqui, senão eu mudo aqui de lugar aqui, porque de vez em quando no meu quarto aqui não pega bem, eu mudo lá para a sala ali, para a internet. Mas é isso. A ideia é que tenha meia hora para abertura agora, e aí dependendo de questões, a gente passa por questão. A ideia é de ter 1h30, mais ou menos, aqui o encontro, aqui, no máximo, aqui durar, né? Que é meia hora de abertura e mais hora para a gente fazer o debate. Tudo bem? Só para a gente não ter muito mais delonga, né? O pessoal está chegando aí, vai sendo aceito, vai entrando. E eu vou ver se eu mudo aqui na fala da Dani para ir com melhor. Tá, já vou fazer essa mudança aí. Você quer dar já o pontapé, Dani? A gente... Tá bom. Eu também mudei de lugar aqui, porque o lugar que eu tava, às vezes, a internet não fica bem. Então eu mudei aqui para um lugar que eu sei que tem um sinal melhor. Eu só tô ajeitando aqui para não ficar sem bateria. Peraí. Bom, vamos lá então. Vocês conseguiram? Podem comentar aqui no chat. Vocês conseguiram ler? Tem alguém que está com o microfone ligado. Eu ia pedir, antes de eu começar, para todo mundo desligar seu microfone, para a qualidade da chamada ficar melhor. Só pedir isso para vocês. Desliguem os microfones. Maravilha. Então que bom, bastante gente leu, que ótimo, porque a leitura aqui para a gente ela vai ser fundamental. Esse não é um curso panorâmico, é um curso de exploração no texto, então a leitura é uma parte importante da nossa conversa. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente, deixa eu ver aqui, apresentar, para mostrar algumas coisas e a gente ir para o texto também nessa meia horinha de apresentação. Eu trouxe aqui algumas fotos da Revolta do Pão, né? Essa revolta aparece, né, contextualizada em vários artigos do Gramsci desse ano, e ela é um evento importante não só para a política italiana, mas para a vida, em particular, do Gramsci, porque é nesse ano que ele assume a direção do jornal Il Grido del Popolo, que seria alguma coisa como o grito do povo, quando a Maria Giudice, que é essa pessoa aqui, é presa durante a Revolta do Pão. Ela aqui nessa foto
desse jornal aqui, ela está do lado, na verdade é um opúsculo, né, da história da Revolta do Pão. Ela está do lado de uma outra figura política importante, que é Umberto Terracini, que é um dos fundadores do Ordine Novo, o jornal que o Gramsci vai cria um pouquinho depois desse período que a gente está estudando, em 1919, e vai ser uma das lideranças importantes do Partido Comunista depois, e também da liberação da Itália no final na derrota do fascismo, nos anos 40. Então, aqui está Terracini, já era do Partido Socialista, em Turim, junto de Gramsci e da Maria Giudice, e essa é a Maria Giudice, que era a liderança do partido na época, que tem uma foto melhor, essa aqui, ó. Quando eles são presos durante a Revolta do Pão em Turim, que os socialistas italianos têm uma participação bem importante e ela é uma liderança bem importante nesse período. Então, existe, digamos... Ai, tem gente entrando aqui, eu vou parar de apresentar um pouco para poder também falar e também autorizar as pessoas. Então, existe uma sobreposição nesse texto de várias coisas, né? Uma delas é a reflexão do Gramsci sobre a Revolução Russa, né? Essa inspiração que está pulsando no texto o tempo todo, né? De um grande acontecimento, de uma grande mudança, né? De uma grande revolução nos valores que a Revolução Russa traz. E a gente está lendo um texto que é de agosto, então a gente ainda não tem Revolução de Outubro, tomada do poder, a coisa está numa etapa ainda anterior. E, de todo modo, a gente já consegue perceber no texto essa vibração de um grande acontecimento político, né, e de grandes proporções, e a reflexão do Gramsci é justamente em torno disso, né, o que é um grande acontecimento, o que é que faz de uma revolução, né, do ponto de vista da sua definição, do seu entendimento. Ok, vamos para o texto. Eu vou apresentar de novo aqui para vocês acompanharem a minha organização das ideias ou dos temas, a maneira como eu li o texto. Esse texto aqui, aqui está as minhas marcas, né? Vocês devem estar enxergando bem. Eu apresento uma questão geral ali antes, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, que é a pergunta do texto, né, que eu coloco para vocês, para a nossa conversa. Não quero só que vocês coloquem perguntas aí no doc, eu quero também respostas. Quem é o relojoeiro? De quem é que Gramsci está falando quando ele intitula esse texto, né, esse artigo? Peraí que tem mais gente chegando. Pronto. Ok. Eu mapeei nesses pontinhos amarelos aqui 9 temas que eu acho importantes dentro desse texto. Eu vou comentar esses temas dentro do tempo que me cabe para a exposição e depois eu vou abrir para a nossa conversa, porque a minha relação com esse texto é uma relação de intérprete tanto quanto a de qualquer uma de vocês, né? O primeiro tema, que está ali no primeiro parágrafo, é o tema da relação entre quantidade e qualidade. O Gramsci começa o texto fazendo uma diferenciação entre as duas coisas, né? Existem revoluções, o que define uma revolução não é a qualidade, não é uma diferença qualitativa em relação a um momento anterior não revolucionário, mas é a diferença quantitativa. Essa relação entre qualidade e quantidade no pensamento gramsciano, ela vai ser, vocês vão notar isso, inclusive no período dos cadernos do cárcere. É um tema, esse tema, quantidade e qualidade, é um tema que ele vai carregar com ele durante muito tempo. E ele vai afirmar aqui que toda novidade na vida social, ela o que a diferencia, o que torna de fato novidade, o aspecto quantitativo, ou seja, quanto essa novidade é vivida pelo maior número de pessoas. Então, essa é uma questão decisiva para o Gramsci. E mais do que isso, quando essas pessoas, num número elevado, em uma grande quantidade, se ativam
dentro de uma novidade, né, em relação a algo novo, uma mudança social, como energias sociais, é o termo que ele vai usar, isso não acontece de maneira desorganizada. Toda energia social que é nova, ela também é programática. Ela se estrutura em torno de um programa. E isso é bem importante e é uma coisa que vai permanecer no pensamento do Gramsci, essa ideia de que não é possível você existir de maneira... deixa eu desligar o meu... Peraí, deixa eu desligar o meu WhatsApp. Não é possível você existir socialmente de uma forma desorganizada, aleatória. Né? Esse princípio do liberalismo de que o indivíduo existe por ele mesmo, ele é ele mesmo e mais nada e mais ninguém, esse é um princípio ingênuo, vai dizer o Gramsci. Ele não é compatível com a realidade. Na realidade, as pessoas se organizam, se elas se estruturam em torno de programas, em torno de correntes, tendências culturais, políticas, e quando essas tendências se engrandecem socialmente e essa existência coletiva ela se ativa, isso aparecerá necessariamente na forma de um programa, na forma de um conjunto de ideias. Então, quando você está em tempos que não são revolucionários, alguém está com o microfone ligado, em tempos normais, essa ativação social, ela não é visível, porque é como se você tivesse um equilíbrio, né, das relações sociais, culturais, políticas, e esse equilíbrio, ele cria uma sensação da estabilidade, né? Uma sensação de que as coisas não oscilam. Agora, quando você tem tempos calamitosos ou tempos de crise, essas ideias, esses programas, ou seja, essas visões de mundo que organizam as pessoas necessariamente, elas começam a se tornar mais instáveis, elas começam a se tornar mais... as suas oscilações começam a ampliar e elas se tornam mais visíveis como ideologia, como visão de mundo, como conjunto de ideias, de programa, né, como programa político, né, no sentido amplo da palavra. Então, o que vai dizer o Gramsci é que toda novidade dentro de um processo social, portanto, ela é menos a existência daquela ideia, das ideias novas, e muito mais o quanto essas ideias são capazes de alcançar e de organizar, estruturar um número grande de pessoas, né? Então, os temas, né, que são 3 temas que tem aqui nesse primeiro parágrafo, esse da relação entre quantidade e qualidade, toda novidade é quantitativa. O segundo tema, que é essa ideia de que as energias sociais ativas, elas são a aparência de determinado programa, ou seja, elas são a aparência de um conjunto de ideias, de um conjunto de uma visão de mundo, e essa diferenciação entre tempos normais e tempos calamitosos, né? Como você percebe essa ativação das energias sociais nesses 2 tempos. E isso é importante, porque essa ideia de tempos no Gramsci também ela vai permanecer. Né? Um conceito importante no edifício teórico, digamos, dele, né? do léxico dele, é o conceito de crise orgânica. Muitos de vocês devem conhecer. Mas esse conceito, ele não existe aqui, em 1917, mas a reflexão, o problema, né, que dá origem a essa reflexão sobre a crise, ele está aqui já, né? Essa diferença entre tempos normais e tempos de catástrofes, né? Tempos de grande, profunda crise social. Que são tempos nos quais essas ideias, esses programas, essa normalidade se torna mais instável e o próprio fato de que as pessoas se organizam em torno de ideias se torna mais visível. Por isso também que a gente tem essa tendência, essa vontade de estudar, de querer entender o mundo, de querer pensar quais são essas estruturas onde eu vivo. Por que a gente tem essa vontade? Porque essas estruturas estão mais visíveis, porque elas estão mais questionadas, porque e isso vai ser importante para frente aqui no texto, né? Esse momento da passividade e o momento da atividade.
né? Todo indivíduo na sociedade, ele está nesses dois lugares, né? Quando ele está passivo, entre aspas, aqui no Gramsci, esse termo ainda tem um conteúdo um pouco moral, né? É famoso o artigo dele, odeia os indiferentes. Ele está falando odeia as pessoas que ficam passivas, que ficam inertes, que tentam continuar a vida como se nada tivesse acontecendo e o mundo está se arruinando. Eu odeio essas pessoas. Depois, mais na frente, no Gramsci dos cadernos, essa reflexão ela vai se lapidar na ideia de subalternidade, né? Na subalternidade como uma característica da formação da hegemonia. Que é bastante importante de ser apreendida, porque a subalternidade é importante para a gente entender por que as mudanças não acontecem, apesar de elas serem tão óbvias nas ideias. Por que as pessoas resistem às mudanças, ao deslocamento do mundo, enfim, né, as transformações no mundo. Mas, de todo modo, é interessante pensar que o ímpeto por estudar e entender a realidade, ele está ligado à desconstrução, à quebra do equilíbrio que aquela realidade compunha até então, né? Que aquela realidade detinha até então. Pois bem, indo um pouquinho para frente aqui, o quarto tema desse texto, que já está no parágrafo seguinte, é essa ideia de que a Revolução Russa ela deve ser entendida como uma adesão ou uma fusão entre teoria e prática, entre concepção e realidade. E mais adiante ele vai falar essa noção de ideia como um processo de substituição, né, de mudança, de deslocamento de valores em grande escala. E é isso que vai permitir você diferenciar revolução na vida individual da revolução, das grandes revoluções. O importante aqui é essa ideia de que o que diferencia uma revolução como a revolução que estava em curso, né, nesse período, como a Revolução Russa, é essa ideia de que existe uma certa sincronia, um certo encontro entre a vida do pensamento ativa, né, essa novidade da vida, do pensamento, das ideias, e a ativação das grandes massas, né, a ativação em grandes quantidades, né? E essa sincronia permite substituir aquela indiferença, aquela inércia que organiza a vida social em tempos normais. Ou seja, não há revolução, no sentido forte da palavra, sem que exista esse deslocamento, sem que exista uma mudança quantitativa no descontentamento e na relação problemática de estranhamento, o Gramsci vai dizer, que as pessoas têm com a vida delas mesmas. E é nesse momento que isso que ele chama de vida do pensamento encontra uma matéria, né, o que ele chama de matéria social, que ela escava, que ela organiza, e ele tem uma forma bastante poética de falar sobre isso, né, que ela adquire uma feição metálica, um metal novo, um novo timbre, né, que produz um novo som. Se vocês forem pegar aspecto estético desse texto, ele está vibrando, ele vai usar a referência ao Leibniz ali na frente, porque ele está justamente discutindo essa coisa da harmonia, da construção de um novo timbre, de uma oscilação, que para o Gramsci, o aspecto físico, enfim, metafísico desse fenômeno, ele é só uma metáfora para ele chegar na política, para ele chegar nessa explicação do que ele considera ser o conjunto de energias sociais que estão se ativando nesse contexto. Então, muito embora aqui você perceba no estilo do texto uma forte influência da filosofia, mesmo do neoidealismo, né, do pensamento filosófico italiano, de uma certa apropriação do idealismo, essa apropriação aqui, agora falei bonito, né, para quem está um pouco mais familiarizado com o Gramsci, vai sacar do que eu estou falando, mas o ponto aqui é que a filosofia para ele aqui, ela se enraiza na política, ela está a serviço dessa reflexão sobre a política, sobre a mudança da realidade, né? Ou não, sobre o que impede essa mudança, né? A inércia, a indiferença, a ativação, a diferenciação, né? A conformação de um pensamento ativo, enfim.
e por aí vai. E o tema 5, né, que eu elenco ali, é essa ideia da substituição revolucionária, né? A vida do pensamento substitui a inércia mental, a indiferença. Então, no momento de tempos calamitosos, você tem uma abertura, abre-se uma brecha para a organização de uma nova vida do pensamento, de uma nova concepção, visão de mundo, que possa substituir a inércia. E por que pode substituir a inércia? Porque as pessoas estão estranhando esse mundo, porque elas percebem que aquela inércia, aquele terreno que permitia a vida indiferente, ele não está mais disponível. Por isso que a quantidade é tão importante para o Gramsci, porque essa mudança no pensamento, ela só é possível se ela se realiza numa grande escala. E a crise digamos, a oportunidade dessa mudança. E aqui, indo um pouquinho para frente, tema 6, o Gramsci fala sobre essa ideia de que existe uma falência, né? Melhor, lembrei. Ele está falando sobre o fato de que quando você começa a idealizar um regime, a idealizar uma condição política, social, cultural, é porque essa condição ela já não é tão forte e efetiva como ela era antes. E essa é uma ideia bem interessante e ela vai ser muito rica para pensar a ciência política, para pensar a teoria política. Quando a gente começa a edulcorar, né, começa a moldar e dar uma forma, e veja que perfeito que é a democracia, veja que sincrônico, que harmônico, que coisa incrível, né, que você até destaca e começa a formular um conceito e amarrar o conceito em torno daquelas estruturas, é porque talvez aquelas estruturas sejam menos capazes de organizar a vida do que elas eram antes. E isso se deve ao fato de que toda idealização de uma realidade, ela é excludente. Toda idealização de uma estrutura política, de uma realidade social, ela necessariamente exclui. Quando essa realidade é hegemônica, você idealiza ela parcialmente, e essa exclusão ela é parcial também. Então você tem um equilíbrio que não é totalmente estável, não é totalmente hegemônico, mas ele dá conta do processo. Agora, à medida em que a crise se agudiza, essa idealização do regime, por exemplo, democrático ou republicano, etc., ela vai se tornando cada vez mais insustentável. Né? Então, esse é um sintoma, na verdade, de que as pessoas precisam encontrar mais argumentos para justificar a própria vida delas dentro daquela indiferença inercial que a sociedade produziu até então. Só que a crise, ela vai se tornando pior, e à medida que ela se torna pior, como é o caso, por exemplo, da fome, esses argumentos que as pessoas e os ideólogos usam para idealizar o regime, eles vão se tornando insustentáveis, porque, no fim das contas, você não tem condições de excluir, você não tem condições de lidar com a morte massiva de pessoas desnutridas e justificar ao mesmo tempo o regime, a estrutura, o Estado, a lógica em que elas são governadas, certo? Cada vez mais as pessoas vão se dando conta de que essa lógica ela não é só excludente em termos parciais, ela é absolutamente excludente, ela é uma não realidade, ela já não serve mais para organizar a vida social. Então isso cria uma dúvida angustiante, olha o termo que ele usa, uma dúvida angustiante que se propaga nas longas filas de mulheres às 5 da manhã diante das padarias. Ele está fazendo referência direta ao processo que ativou a revolta do pão em Turim. Você pode ver os jornalistas, os ideólogos, os intelectuais, os parlamentares falarem sobre democracia, sobre o Estado, sobre a austeridade, a necessidade de preservar as contas, né, de assegurar as instituições, mas a fila na frente da padaria às 5 da manhã, ela é mais forte, ela vai falar mais alto, ela vai criar a dúvida e ela vai forçar
essa realidade excludente a explicitar a sua verdade, que é de não apenas de ser excludente, mas de ser uma não realidade, de ser uma realidade impossível, não realizada, de ser uma farsa. E isso atinge a todos, né? A característica da crise é que ela produz a dúvida angustiante em todos os grupos sociais. Especialmente e mais profundamente nos grupos sociais que viviam de maneira passiva, inerte dentro daquela organização social até então. Então há muitos graus, né, nos quais essa angústia ou essa dúvida angustiante vai se produzir, se reproduzir. E aí é o que o Gramsci chama de vida metálica, né? A matéria se metaliza, né? Então, aos poucos, a necessidade de produzir, o som, né? Ele vai dizer assim, essa harmonia que vai vir do som, de um som falado sincrônico da revolta social, ela começa a se produzir porque a matéria, a indignação, o estranhamento se produz. É isso que ele quer dizer com a matéria se metaliza, né? O metal é aquele que vai produzir o som harmônico. Mas como é que aquele metal chegou naquele lugar, né? Ele está brincando com a metáfora. Como é que as pessoas chegam num lugar, no momento da vida delas, nos quais elas se indignam, elas se revoltam e elas sim fazem isso de uma maneira sincrônica, né? Produzem esse som harmônico que é o som da revolução social. É no momento no qual essa crise, essa dúvida angustiante vai produzindo a matéria, vai produzindo o conteúdo, o substrato da revolta, da negação da realidade presente, né? Da identificação da realidade presente como uma não realidade. Ele diz: todos vivem, todos se alimentam, as fontes da vida se dissecam e a passividade se organiza como um pensamento para poder se defender. É assim que se produz essa condição para essa harmonia, para esse processo sincrônico que as evoluções têm e que são só delas, né? Deixa eu para frente aqui. Em seguida, o sétimo tema do texto, que é bem bacana, ele fala sobre as partes da sociedade, né? Uma espécie de proporção, né? Critério de proporção que ele apresenta aqui, né? Ele vai dizer assim: toda a sociedade ela é formada por 3 partes diferentes. Uma pequena parte ativa, que são as elites políticas, partidos, aqueles que governam e que estão ativamente dentro das instituições produzindo o seu próprio poder, a sua própria reprodução no poder. Uma imensa parte passiva, ou seja, as pessoas que estão vivendo no tempo da normalidade dentro dessa realidade, e uma outra parte ativa, que ele não identifica muito bem que essa outra, como é que ela se forma, como é que ela nasce, mas ele identifica que essa parte ativa outra, ela no contexto, essa divisão que ele faz da sociedade é no contexto da crise, né? Ela começa a emergir, ela começa a se formar e contestar a primeira parte ativa, né? Aquela que está estabelecida, que está ali conformada, equilibrada no poder. E que o critério para definir a expansão dessa outra parte ativa é justamente o critério da sua atividade. O que é ativo ou passivo, né? E o Gramsci identifica a atividade como esse processo de auto-organização, de negação dos esquemas exteriores, né? Dos esquemas que conformam uma vida passiva, uma inércia dentro da existência social, e um processo de fusão entre as novas necessidades que a crise produz e as novas ideias que precisam acompanhar essas necessidades. E aqui um outro argumento de por que é tão importante o estudo, né, a interiorização, não só no plano da organização política, mas também das ideias e da propaganda, porque é impossível você se auto-organizar sem fazer a negação dos esquemas exteriores, né, daquilo que existia até então e que era predominante. E esses esquemas, eles estão distribuídos em uma série de áreas do conhecimento, né, desde a filosofia, passando pela arte, pela música, pela literatura, enfim, por tudo. Então, a auto-organização ela é necessariamente
um processo pedagógico, né? Um processo de exploração cultural, de aprofundamento na vida, no mundo das ideias, na cultura até então dominante. Sem esse aprofundamento é impossível negá-la, né? É impossível conformar um novo pensamento, conformar uma nova visão de mundo que possa criar essa adesão com as necessidades práticas das maiorias, né? Das grandes quantidades, né? O tema dele. E o que é interessante aqui, no tema oitavo, a gente já vai se aproximando do fim dessa reflexão, tem mais um nono tema, é que ele vai recuperar essa ideia, né, o conceito de harmonia pré-estabelecida do Leibniz, que é um conceito que esse filósofo da ciência cria para contrapor a ideia da causalidade do Descartes, né, a ideia de que uma causa produz um efeito. E o Leibniz vai dizer que não é assim que as relações se dão. Ele vai propor a ideia não de causalidade, causa e efeito, mas a ideia de harmonia pré-estabelecida, ou seja, a ideia de que existe um momento no qual coisas que estão separadas e que estão, de certa forma, desencontradas, elas são capazes de produzir entre si uma lógica de harmonia. E essa harmonia é o que a gente muitas vezes pensa que é uma causa determinada, pré-determinada, determinística. Quando, na verdade, você tinha ali duas, não sei se lógica não seria um bom termo, mas dois movimentos, dois sons, duas produções de movimento diferentes, dois desenvolvimentos de movimentos diferentes que, por fatores que podem ser os mais diversos, inclusive aleatórios, eles se harmonizam, eles encontram um lugar, uma oscilação comum. E aí ele vai usar essa ideia de que a humanidade ela é semelhante, né, à ideia dos relógios em uma relojoaria. Se os relógios estão lá, tic-tac, funcionando. Se você for lá e colocar os relógios todos num mesmo horário, colocar esses relógios numa mesma... marcar eles todos de maneira sincrônica no mesmo horário, você vai perceber que eles vão operar da mesma maneira, o tempo vai passar da mesma forma, eles vão se sincronizar, porque a questão toda é que há uma natureza comum dos relógios, eles funcionam naquele ritmo. A diferença é que você não percebia essa sincronia porque eles não estavam sincronizados, mas a natureza comum aos relógios é o que permite que de tempos em tempos um relojoeiro possa colocá-los no mesmo tempo e eles se sincronizem. A mesma coisa é a humanidade. As pessoas, elas têm em comum o fato de elas serem seres humanos. E há muitos aspectos da realidade em que elas vivem que vai fazendo com que elas se desprendam dessa noção, dessa realidade, dessa percepção da própria humanidade. Mas de tempos em tempos, o relojoeiro pode também, da mesma forma como um relojoeiro sincroniza os relógios numa relojoaria, é possível que um relojoeiro sincronize aquelas molas todas juntas da humanidade e que possam permitir a impressão de um movimento sincronizado entre todas elas. E ele vai usar essa imagem dos relógios numa relojoaria para falar sobre as revoluções, porque ele vai dizer assim, o que existe em comum entre as pessoas não é uma consciência abstrata. Eu sou abstrata e externa, produzida por uma realidade causal, do tipo, uma superconsciência de que eu sou o operário, aqui está a minha mais-valia sendo extraída. Não existe essa consciência, ela não funciona desse jeito. Agora, o que existe em comum entre todas as pessoas é o estranhamento diante da crise. Então, o que é comum entre os indivíduos no processo de crise não é uma consciência positiva do seu lugar na estrutura social, mas é uma consciência negativa do estranhamento da lógica na qual os indivíduos vivem na sociedade, da maneira como eles estão inseridos dentro da sociedade.
Então, esse estranhamento é o que é comum. E é nesse estranhamento que o relojoeiro age. É nesse estranhamento que ele produz a unidade social, que ele produz a sincronia. Então, a chave aqui para o Gramsci é pensar a consciência dos homens não a partir daquilo que eles podem compartilhar como uma vontade perfeita, comum, mas a partir daquilo que eles podem compartilhar como um conflito e como estranhamento em relação à maneira como as coisas estão organizadas, ou ao contrário, desorganizadas, se desorganizando, se desmontando, né, à sua frente. E aí ele vai dizer que o relojoeiro é esse processo, é esse ator, é esse sujeito, né, ele tá oculto aqui, mas é evidente que o Gramsci está falando das forças de um processo no qual se forma essa outra parte ativa dentro da sociedade, essa sincronia que antecede uma sincronia em escala maior, né? Então ele não é, digamos, separado. O relojoeiro, ele é também um relógio, né? Ele não está separado do conjunto da sociedade. A diferença entre ele e os demais, o relojoeiro e os demais relógios, né, extrapolando a metáfora do Gramsci, é que ele se antecipou. Essa é a única diferença, que ele tentou viver nele mesmo aquilo que ele pretende expandir, né, que seja vivido por conjunto. Então, o relojoeiro é esse movimento, esse processo de organização, de impressão de uma nova sincronia ao conjunto, né, da sociedade, o que consequentemente produz a ideia de unidade social, de uma nova unidade que possa ser mais extensa que a anterior, que possa responder à crise, os conflitos que a sociedade anterior ou a sincronia anterior não foi capaz de resolver, e possa produzir essa harmonia que foi perdida, né? Uma nova harmonia. E só fazer um parênteses antes de entrar no último tema, esse tema, essa coisa da harmonia, eu não me lembro se ele recupera isso em outros textos, eu até acho que não, mas há uma reflexão muito interessante nos cadernos, para quem tiver interesse em se aprofundar, sobre a orquestra sinfônica. Ele vai pegar uma outra metáfora, que é a metáfora de uma orquestra, para pensar essa harmonia, a produção dessa dinâmica, né, de sincronização política, porque, veja, como é ser um maestro, né, conduzir uma orquestra sinfônica. Veja quanto saber está contido numa orquestra sinfônica. Se vocês já foram ou já viram na internet, agora tem várias coisas que são de graça, né? Vocês olhem, vejam uma orquestra, vejam um show de uma orquestra. Você tem ali um excelentíssimo, ultra habilidoso violonista, você tem o pianista, você tem o cara da bateria, você tem, enfim, os metais, as cordas, a harpa, muitas vezes, o solo, às vezes você tem cantores, e cada uma daquelas pessoas é extremamente habilidosa na sua arte, extremamente hábil, mas elas sozinhas não fazem uma orquestra. O que produz a sincronia, a harmonia de uma orquestra é a capacidade de construção desse movimento de entendimento comum, né, no qual os instrumentos eles vão se entendendo como parte, né, eles vão construindo aquilo que é a linguagem de uma orquestra sinfônica. Então, essa metáfora da orquestra sinfônica, talvez ela seja uma das mais ricas para a gente pensar a organização política, organização social, especialmente a organização política daqueles que se dispõem a um questionamento das lógicas, né, dos conhecimentos, dos esquemas exteriores, né? Vocês vejam como é complexa essa construção. E, por fim, no último tema aqui do nosso texto, é essa ideia de que o que é uma revolução, né? E por que a gente dá o nome de revolução para certos acontecimentos históricos. E o Gramsci vai dizer que a revolução, do ponto de vista conceitual, ela é um processo que o indivíduo vive, né? Quando o indivíduo vai substituindo os seus valores.
Ele vai trocando os valores que ele tem por outros. Ele vai adquirindo uma consciência do seu lugar no mundo, da sua vida, do lugar onde ele trabalha, da classe social que ele pertence, da sua raça, né, da sua cor, do gênero, do sexo, etc, etc. Então, de certa forma, o processo de viver no mundo, ele é um processo de enfrentar revoluções, é um processo de enfrentar grandes transformações subjetivas. Mas isso não é suficiente para você explicar e conceituar uma grande revolução. Ele vai dizer, uma grande revolução é o nome que nós damos a esses processos dos quais participam o máximo número de indivíduos. Uma transformação subjetiva e social tão forte que ela é capaz de deslocar as relações existentes até então, de destruir o equilíbrio que existia até então, se propondo, né, ou afirmando um equilíbrio novo naquela sociedade. E a diferença, portanto, daqueles, né, que são revolucionários, vai concluir o Gramsci, é que ele concebe que eles concebem a vida como sempre revolucionária, sempre transformadora. E mesmo depois que uma revolução, como a Revolução Russa, acontece, esse princípio não é abandonado, porque a revolução é a ideia básica de que é possível sempre abrir caminho para que algo seja melhor, mais potente, mais superior à maneira como existe hoje. E aí ele vai concluir, né? Não seremos conservadores, nem mesmo sob o socialismo, mas queremos que o relógio da revolução não seja um fato mecânico, apenas um estranhamento, mas seja a audácia do pensamento que cria mitos sociais mais elevados e mais luminosos. Acho que essa conclusão, ela fala por si mesma, né? Então, vou parar por aqui para a nossa conversa. Rapaz, muito bonito, né? Nossa, que texto, né? Que texto. E a exposição da Dani, assim, deixa a gente bem reflexivo, né? Muito, muito bacana mesmo. Como tem poucas aqui perguntas, eu vou lendo algumas perguntas que vão amarrando, tal, já com o que você falou. Tem uma até que é exatamente sobre esse final aí, que é do Alexandre Dumas, né, que ele vai pegar exatamente esse último trecho e vai falar sobre quais os valores são essenciais. Penso que a vida sobre a morte, a vida sobre o luxo, a vida sobre a riqueza, e ele passa a fazer uma reflexão sobre a questão da pandemia no mundo, no Brasil hoje, e quais são esses valores que é importante reforçar, né? É um pouco meio que a provocação da Dani no final sobre o texto. E aí eu vou puxar a sardinha para uma pergunta que eu fiz aqui embaixo, que é sobre se a gente pode entender primeiro aí que ele começa a formular a questão da crise orgânica, crise de hegemonia, né? Se naquele momento as antigas elites políticas, inclusive como elas se comportaram, socialistas, inclusive, nesse momento mais de crise, que eu conheço pouco sobre a história da Itália e tal, né? Como o Gramsci vê a questão do abstencionismo, né? Você já falou um pouco aí, mas para traduzir isso, um pouco sobre a questão do abstencionismo, e a questão do catastrofismo, né? Que simplesmente o catastrofismo, a grande crise, já fazia com que as massas vissem a oposição, algum outro setor, como um setor-chave, né? E como ele veria a questão da harmonia. Eu acho que poderia pegar essa minha parte aí e juntar com a do Alexandre Dumas para discutir um pouquinho dessa, já emendando nesse último trecho seu aí. Tá, bom, são questões bem complexas, né, todas, inclusive essa que nos força a atualização dessa reflexão, né, e eu na verdade, não vou fazer uma resposta extensa, que eu acho que esses problemas que, tanto a questão
a questão da mais da atualidade, né? As questões históricas não, eu vou comentar um pouco, mas as coisas que nos movem hoje, né? O que é o relojoeiro hoje, né? O que é esse movimento de dar ordem a um movimento que vai confrontar a desordem, né? O Ordem Novo, né? Esse título que ele vai dar para o jornal em 19, não é por acaso, né? Ele está justamente... O Gramsci tem uma reflexão muito rica sobre essa coisa da ordem e desordem, porque ele faz questão de afirmar que a desordem é produzida por cima, ela não está embaixo, e que as maiorias, né, a grande quantidade, né, os trabalhadores, eles buscam uma nova ordem. Há um impulso que está contido nesse estranhamento, que está contido na revolta, que é pela nova ordem. Mas essa nova ordem, ela não nasce sozinha, ela não se produz sozinha, ela precisa ser construída. E como isso vai ser feito? Como isso vai ser feito, não há uma receita, o que a gente tem é um método para pensar isso, né? E não só para pensar, para colocar isso em prática. E acho que essa talvez seja uma das maiores lições que ele tinha da Revolução Russa na sua época, porque antes dessa experiência, se você considerar o socialismo italiano, respondendo um pouco o Fred, as elites políticas que existiam até então, elas eram extremamente incapazes de responder à altura, né, desses desafios. Elas eram muito fortes, né? Você tinha as social-democracias na Europa, nesse contexto, elas não eram partidos fracos, elas eram partidos fortes, com jornal, com cultura sindical forte, fundaram instituições, né? Casa do Povo, instituições de acolhida social. Em certa medida, eu me arriscaria a dizer até que o serviço social, como a gente conhece hoje, ele é em parte produzido por partidos social-democratas, né? Nem tudo que existe no Estado, na instituição estatal, foi produzida pelas elites que estavam no Estado. Isso é bem importante a gente sempre lembrar, que é o Estado burguês, né, moderno, capitalista, a característica fundamental dele é que ele absorve tudo que é produzido fora dele para tentar sobreviver. Ele distorce, ele retira a riqueza, o caráter profundo, né, transformador desses processos, mas ele incorpora também. Em parte, a história da assistência social é uma história de conformação dessas experiências político-partidárias, o que é importante, né, e faz diferença também. Mas elas não eram elites políticas que não se dispunham, não eram capazes de ir adiante disso. A gente vai voltar para esse tema quando a gente discutir a revolução contra o capital, porque o Gramsci, na opinião dele, né, o mesmo Capital do Marx era lido numa chave conservadora, numa chave do etapismo, do tem que passar por uma revolução burguesa, tem que ter o poder da burguesia, senão não dá para ter socialismo, não dá para ter divisão da riqueza, etc. Mas ou você tinha outra parte, né, que era aquela que afirmava o quanto pior, melhor, né, que vai haver uma catástrofe mesmo, não tem jeito, vamos esperar, e quando tudo estiver bem ruim, a gente vai ter o socialismo. E o que o Gramsci está dizendo aqui é que isso não é assim que se produz, né, você tem um estranhamento, e nesse processo do estranhamento que a crise produz, as pessoas buscam pensamento, elas buscam novas formas de se organizar em torno de conjuntos de visões de mundo, de ideias, né? E isso exige um trabalho ativo, isso exige uma produção ativa de interpretações do mundo, de experiências organizativas novas e de vivência, para que se possa resistir às outras formas de organização das pessoas que emergem na crise, que são mórbidas, né? Que são muitas vezes a aparência delas é de solução, mas a essência delas, o conteúdo delas é de mais desorganização e mais catástrofe na vida popular. Acho que o comentário Ótimo. seria esse. O Pierre Louis, no artigo para a leitura de hoje, embora o nascimento do fascismo seja em 1919, o seu crescimento se afirma a partir de 1920 e 21. Podemos já pensar que o Gramsci vê uma crise séria de hegemonia do modelo liberal?
mesmo sem usar isso daí, crise de hegemonia, que podia ser superada por uma afirmação das forças socialistas, coisa que sabemos que não aconteceu. Junto com essa, a gente pode pegar essa pergunta aqui do Marcos. Seria legal fazer um comentário sobre a relação existente entre o conceito de hegemonia e o relojoeiro como construção de entendimento comum? E é isso. Depois eu pego essas sobre revoluções e socialismo que estão aparecendo aí, para você comentar, Dani. Ixi, vamos esperar um pouquinho aqui, acho que ela já volta aí. Voltei. Ah, voltou. Você chegou a ouvir? Eu ouvi a primeira pergunta e aí eu caí. Ah, tá. A segunda que eu ia juntar também, que é a do Marcos, que era para fazer uma relação entre o conceito de hegemonia e o relojoeiro como construção de entendimento comum. Tá, primeiro é sobre coisa do fascismo, né? Eu acho que são duas coisas diferentes, né? Uma é como o Gramsci interpreta a crise do liberalismo aí, 17, que é fato, é explícito, e isso vai ser um tema recorrente nos artigos dele, não só do liberalismo, a crise do pensamento nacionalista no fim da guerra e depois de novembro, da derrota em Caporetto, pior ainda, né? Uma derrota muito desmoralizante para o exército italiano. E também, de certa forma, ele está, não aqui, mas um pouco mais para frente, ele vai ter que lidar também com as mudanças na cultura católica na Itália, porque os católicos que até então estavam numa cultura abstencionista, de não participar da política e tal. Veja que interessante, né? Vibrando o texto na nossa cabeça já. Vão entrar na política com toda a força a partir de 19, vão fundar um partido, Partido Popular, o Pierluigi conhece, porque ele é italiano, né? Eu conheço o Pierluigi, e vão ter uma presença forte na política italiana, né? Inclusive decisiva para a ascensão do fascismo. Veja que interessante, o que a gente poderia dizer que existe aqui é essa ideia de que não se enganem, a crise não está apenas dispersando as pessoas, porque as pessoas não podem ser dispersas, elas vão buscar formas de vida organizada, elas vão buscar programas, elas vão se encontrar em formas de entender e interpretar a vida social novas, ou que são velhas com cara de novas, né? E veja, 2 anos depois, você tem a fundação de um partido político que recoloca os católicos na disputa parlamentar, e vai ser um movimento político importante na Itália, né? A mesma coisa vai acontecer com os soldados. Uma das fotos que eu mostrei aqui para vocês, vou até mostrar de novo. Ai, não sei se eu tenho ela aqui ainda. Acho que eu perdi. Deixa eu ver se eu acho. É dos mutilados na Revolta do Pão. Ah, tá aqui. Eu vou mostrar aqui, peraí. Vou mostrar para vocês. Os mutilados são os soldados que voltam da guerra com problemas físicos, né? Olha aqui então, i mutilati chiedono il pane al governo. Os mutilados exigem pão, né? Poxa, a gente foi para a guerra, a gente voltou com mutilações físicas e estamos passando fome. Que história é essa, né? De amor à pátria, salvar heróis, né? A gente está num momento parecido, tentando fazer a conexão com a pergunta anterior, né? Que os heróis da nação, os heróis, e ao mesmo tempo, como é que se trata esses heróis, né? A linha de frente, a gente está usando essas imagens, né, que são militares, né? A linha de frente, e qual é a vida que tem aqueles trabalhadores, aquelas trabalhadoras que estão na linha de frente da crise que a gente está enfrentando hoje, né? Essa é uma reflexão estratégica para nós, né? E essas pessoas, elas vão
elas vão procurar formas de reinterpretar, reorganizar o sentido da vida delas no mundo. Isso é uma coisa que não vai deixar de acontecer porque, enfim, porque vivemos numa crise. Então, um pouco acho que o princípio, talvez, a coisa mais importante, tem menos a ver com essa interpretação do fascismo e tal, que não são coisas que estão ainda acontecendo, mas essa percepção de que é preciso um trabalho ativo de interpretação da realidade, de estudo da realidade e de organização, proposição de um lugar para as pessoas se organizarem e relocalizarem a sua própria vida, porque esse terreno estável, normal, que existia até então, ele não está mais disponível. E acho que isso sim, resguardadas muitas proporções e traduzida uma realidade muito diferente hoje, né, 100 anos depois, isso também se mostra verdadeiro. Ótimo. Vamos lá. Eu vou emendar das duas. Primeiro, para você desenvolver um pouco mais esse ponto 8, que a Silvane Chaves está pedindo, né? Que você tema 8, que ela queria que você voltasse a tocar. Vou aproveitar também o do Bergson, que ele está aqui fazendo também uma reflexão aqui. Vou dar uma lida aqui, tá? No trecho, encontramos-nos nesse fenômeno, o resto está assustado, essa é a nossa realidade, a nossa concepção, é nossa obra histórica. Gramsci, me parece, contrapõe o socialista aos setores dominantes, demonstrando a confusão que os segundos tiveram diante do levante. Porém, vemos alguns setores da esquerda assustados com os grandes desafios históricos, convulsões sociais desde 2013. Como você enxerga essa vacilação? E a vida é sempre uma revolução, uma substituição de valores, de pessoas, de categorias e de classe. A vida se torna algo revolucionário porque a todo momento ela sofre mudanças, seja bruscas ou leves. Isso me lembra a célebre frase de Heráclito, que um homem não pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois a segunda vez nem o homem nem o rio serão o mesmo. Sendo assim, o processo revolucionário nunca poderá ser o mesmo? Quem que fez essa questão O Bergson. tão profunda? Nossa, muito legal, eu concordo, achei... Aí você já está... Bergson, né? Que, aliás, é o nome de um filósofo. Você já está no teu processo interpretativo, muito bom, gostei. Gostei bastante dessa reflexão. Acho que tem essa ideia, sim, de que existe que a vida ou a história, né, a gente poderia pensar, ela é um processo de transformação permanente, de mudança, de desenvolvimento, Bergson, tá, de transformação A segunda parte, econômica, social, tecnológica. Dan, desculpa aí. Oi? A segunda parte é do Fred Passeri, lá do Gramsci, essa aí que você está citando. Ah, do Fred. Perdão. Ah, do Fred, entendi. Então, então acho que sim, acho que essa é uma leitura possível. O Gramsci vai voltar muitas vezes para esse tema da história, né? O que é a história, o que é a vida, a transformação humana, né, ao longo do tempo, são temas que são bem caros para ele. E aqui ele está muito inspirado por essa reflexão que está no parágrafo anterior, que acho que é por isso que o Fred conectou as duas coisas, né, do tema 8, o que eu intitulei tema 8, né, não está no texto do Gramsci, é uma leitura minha, uma estrutura minha do texto, desse processo de sincronização crescente, né, entre os homens, né, que essa sincronização crescente é um pouco uma característica na leitura do Leibniz, né, humana, né, nas construções humanas há uma tendência à sincronia. E só que, ao contrário do que você poderia pensar, essa tendência sincrônica, ela não é sinônimo de pensar igual.
ela não é sinônimo de ter as mesmas vontades, ter a mesma consciência, compartilhar um conteúdo igual na cabeça, ou na vida, ou na experiência, mas o que sincroniza as pessoas é o estranhamento. O que sincroniza as pessoas é a sensação de que elas precisam de uma harmonia superior, de que aquilo que elas é o ruído, elas não conseguem viver com aquele ruído vai as incomodando a todas, sincronicamente. Por isso que ele vai dizer que o processo, ele se dá em dois momentos, né? Num primeiro momento, o estranhamento, ele se dá nas revoluções, né? No choque entre aquilo que as pessoas precisam e aquilo que elas têm, então, entre a necessidade e a desilusão com relação a aplacar essa necessidade, e num segundo momento, essa sincronia, que é do estranhamento, vai se convertendo numa sincronia da mudança, porque o estranhamento vai se ampliando e ganhando tal alcance, né, da quantidade, por isso essa segunda fase é tão importante para o Gramsci, que ela se torna a demanda por uma nova harmonia, ela se torna a exigência por uma nova sincronia. Essa é a reflexão dele aqui. O que é importante reter dessa reflexão que vai bem para esse lado filosófico e tal, é justamente essa ideia de que o que une as pessoas é o conflito, o que une as pessoas é o estranhamento com relação à realidade, e não o pressuposto de que elas pensam igual, que elas têm tudo em comum, que a visão de mundo delas é a mesma. Acho que esse que é o ponto aqui. Muito bom. Vamos lá. A Carolina Cavalcante. Revolução me sugere sempre a ideia de alerta, de vigília, de tensão. Como serão, então, a ideia de revolução permanente em Gramsci? Pergunto porque, embora eu goste da ideia de estarmos sempre dispostos a novas perspectivas, me vem o receio de nunca haveria uma estabilidade tão necessária para a turbulentação de ideias e a criação de algo consistente e não passageiro. E aí eu vou para a Silvana Lousada. Como a reflexão de Gramsci sobre a grande revolução e as revoluções que não se encerram em si, como no caso da Revolução Russa, por exemplo, se relaciona com a Revolução Permanente de Trotsky? Eu acho que essas duas aí já dá para comentar um pouquinho, Dani. A gente está estudando, ela não há relação nenhuma, né? Acho que o que Gramsci conhecia da Revolução Russa em termos dos seus... Ele conhecia os nomes, né, as pessoas, mas eu não acho que ele aqui tivesse lido Lenin, por exemplo. Não existia essa circulação de ideias como vai acontecer depois. Ele só vai para o leste, né, europeu, para a Rússia, depois União Soviética, depois de 21, né? 21, 22 para ver de perto, ao vivo, aquela sociedade estava sendo construída ali. Então, aqui isso não existe ainda. Agora, eu acho interessante essa pergunta, um pouco que a Silvana coloca com a pergunta anterior, sobre essa coisa da revolução como uma coisa sempre alerta, a revolução como um golpe de mão, né, como uma mudança que exige estejamos todos sempre não acha que o que define a revolução, assim, é apenas o momento militar, e isso é uma reflexão que ele vai retomar muitas vezes numa revolução. É o suficiente, né? Ele não é aquilo que caracteriza uma transformação. Oi, não estão me ouvindo? Deu uma cortada aí no último minuto aí que você falou aí e cortou várias vezes, só para retomar. E agora? Agora eu ouvi. Estão me ouvindo? Então, eu estava falando sobre como eu interpreto que Gramsci via, como Gramsci via a revolução, né? O texto,
eu acho que a pessoa que colocou essa pergunta sobre, eu gosto de pensar revolução, mas eu fico na dúvida, porque quando eu ouço falar de revolução, a imagem que vem na minha cabeça é de uma pessoa que está na trincheira, né, sempre lá alerta, esperando a ordem para atirar. Né, a gente tem essa imagem, só que essa imagem, ela é uma distorção do que de fato é uma revolução. Eu acho que essa talvez seja a melhor contribuição que esse curso pode dar, além dos textos belíssimos do Gramsci, as reflexões que a gente pode ter né, a partir das passagens dele, é desmistificar essa ideia de que a revolução é sinônimo de vamos todo mundo se enfiar numa trincheira se ficar lá esperando o momento de atacar, porque ele não via a revolução desse jeito. Ao contrário, ele via a revolução como uma necessidade humana de larga escala, como um processo, né, retomando o texto, né, em que o estranhamento, a desilusão com a forma com que se vive, com a sociedade em que nós estamos inseridos, se convertia na exigência de uma nova sociedade. Talvez, por a gente ter passado muitos longos anos dentro de uma democracia no Brasil, né, e mesmo numa fase de organização das relações sociais no mundo, que conseguiu passar o recado, farsesco, mas passar o recado de que a vida estava bem estruturada e ela estava definida, talvez seja difícil para nós imaginar como e por que as coisas podem ser diferentes. Mas a crise que a gente vive hoje, ela é, de certa forma, a reposição dessa desilusão, que é uma reposição que não se dá de uma forma homogênea para todo mundo, no mesmo tempo. Ela tem muitos tempos, né, dentro dessa desilusão, desse processo de estranhamento, há muitas temporalidades. E acho que, enfim, isso tem muito mais a ver com pensar a revolução do que o princípio militar, né, da tomada do poder. Embora isso seja um aspecto fundamental de todo o processo político, a força, ele não é o aspecto decisivo. Ele não é o aspecto decisivo. E se a gente desatentar para aquilo que é decisivo, que é justamente para a nossa capacidade de propor novas formas de organização da sociedade, novas formas de vivência subjetiva, social, a gente certamente vai perder aquilo que é mais importante, aquilo que é mais fundamental, se não para a tomada do poder, entre aspas, para aquele momento, para tudo que vem antes e para tudo que vem depois. Muito bom. Até para emendar, dá para emendar a outra pergunta aqui que tem, que vai falar sobre o socialismo. O socialismo hoje está sendo atacado, sentidos os lados, apontando ainda como sendo um mal para a política. Percebemos o fundo histórico do socialismo nas democracias atuais, com aspectos de bem-estar e preocupação com o cidadão. A engrenagem mecânica da cidadania moderna, mais preocupada com a economia e deixando esquecido o cidadão, a pessoa, está resultando em populações miseráveis e, do outro lado, grandes riquezas. Como as democracias modernas podem fazer gerar o mecanismo do progresso equilibrado entre economia e sociedade? Já falo sobre isso? Que as outras pessoas estão escrevendo aqui direitinho. Tá. Então, eu acho que se eu entendi sua pergunta, eu acho que as democracias contemporâneas, como elas estão estruturadas, elas não conseguem fazer isso, elas não têm conseguido. Agora, é lógico, isso não significa, não é automático que essas democracias simplesmente elas vão ruir e disso vai surgir uma coisa nova, mais bem organizada, mais bem estruturada. Isso não é uma garantia. A única coisa que hoje, né, estou falando do momento atual, né, que é possível a gente ter certeza que os lugares no mundo onde se combateu melhor o coronavírus são os lugares que guardam isso que você falou, esses traços de uma concepção da organização social da vida
na qual a vida é mais importante do que o lucro. Não há lugar no mundo em que esse princípio tenha sido desautorizado no combate ao coronavírus. Simplesmente não há. Então, os lugares onde existem ainda hoje, na estrutura do Estado, cristalizadas essas lutas sociais e essa visão, o combate à pandemia foi muito mais bem realizado do que em outros. E talvez a crise que se abate sobre os Estados Unidos, a total falência da capacidade do governo americano em atender e salvar a vida das pessoas, possa ser o exemplo mais brutal disso que eu estou falando. Então, para até fazer o gancho com a questão anterior da moça que perguntou sobre a revolução, se hoje existe uma estrutura social minimamente capaz de assegurar a vida de multidões de pessoas que se adoecem por conta desse vírus, isso, na história, está diretamente ligado à existência da luta da saúde como um direito social, da assistência como um direito social. E essa luta tem nome e sobrenome na história. Ela não é uma luta genérica, ela não é uma luta sem sujeito, ela não existiu sem pessoas físicas que batalharam para isso, aliás, em muitas línguas, né, em muitos lugares, e não em um lugar só. Então, a existência das revoluções é aquilo que permitiu essa estrutura emergir, surgir. Se você pega o que eram as relações de trabalho, de direitos no século XIX, imagina uma pandemia de coronavírus no século XIX, com aquela estrutura de direitos sociais, de acesso à ciência, inclusive, né, a capacidade de tratar as pessoas, enfim, muito embora em muitos lugares o atendimento às pessoas esteja semelhante à estrutura sanitária do século passado, retrasado, né, mas, de todo modo, o progresso, né, entre aspas, ele talvez a gente tenha que rever o que é essa noção, né, reencontrá-la em outro lugar. Vamos lá. Vou passar mais 3 perguntas aqui, que acabaram de sair. Primeira, a do Daniel, né? Esse estranhamento comum do mundo que aciona as molas juntas, que imprime um movimento sincronizado, pode também ser um movimento contra-revolucionário? Por exemplo, vivemos um período desde a crise de 2008 de insatisfações políticas e econômica, mas que teve saídas mais reacionárias que, na verdade, são restauradores do sistema que causou um mal-estar. Sim. A segunda... Muito bom, pode ir. Quer perguntar essa? Não, pode ler. Não, pode falar dessa, porque depois o Maurício Bergson, que é mais parecida. Tá. Então, é uma pergunta bem inteligente, porque ela é a pergunta de se o fascismo representa uma novidade, né, ou se é possível uma revolução conservadora, né, uma reorganização da sociedade das necessidades que estão colocadas pela novidade em uma chave conservadora. No Gramsci, isso vai receber um nome, um conceito que não aparece aqui, não existe aqui, que é o conceito de revolução passiva. A revolução passiva, ela é o que o Gramsci chama de fraude dentro da hegemonia, né? Na hegemonia você tem a hegemonia, a crise da hegemonia, mas a crise da hegemonia, ela não necessariamente é solucionada como revolução social, ela pode ser solucionada como revolução passiva. E a revolução passiva, nos termos da hegemonia, é a fraude da novidade. Isso não está aqui, porque o Gramsci não está pensando sobre isso aqui, mas é quando esse estranhamento ele é canalizado para uma solução que ao mesmo tempo, que se apresenta como nova, mas reproduz em outros termos o velho. Aquela expressão, tudo muda para que tudo fique igual, né? Revolução passiva é a mudança de tudo para que tudo fique igual. E na leitura do Gramsci, até onde eu
interpreto, porque sobre isso não há consenso, nem entre os gramscianos, mas, para mim, a revolução passiva, ou a fraude, essa fraude da hegemonia, ela não é capaz de organizar uma nova hegemonia. Ela é, na verdade, um prolongamento da crise. Então, só que a questão toda é que esse prolongamento da crise pode ser realmente longo, né? O próprio fascismo atesta isso. Mas o Gramsci, nos cadernos, ele se pergunta, ele não dá uma resposta para isso, mas ele se pergunta, porque você também pode interpretar o Fordismo nos Estados Unidos como uma forma de revolução passiva, muito profunda, que reorganiza totalmente a sociedade americana em outros marcos, a partir da economia. Por isso ela é tão profunda, né? Que é a coisa da hegemonia nascendo da fábrica, nos marcos capitalistas, nos marcos burgueses, e por isso ela é tão opositora, né, ao socialismo. Por isso que você conforma essa polarização, porque a revolução passiva na chave americanista, ela é muito forte, ela é muito poderosa. Mas aí o Gramsci se coloca, será que essa revolução passiva, o Fordismo, o americanismo, ele é capaz de reorganizar uma nova época? Será que ele pode propor organizar uma nova época social? Ou será que o que ele produz são explosões sociais cíclicas? Ou seja, situações revolucionárias ou pré-revolucionárias, ou crises agudas ciclicamente. E eu acho que a história dos Estados Unidos, de certa forma, com os Estados Unidos, a história do Ocidente, no século XX, é a história dessas crises cíclicas, dessas explosões cíclicas sociais. Mas em relação a isso, há muita discussão. Mas, na minha opinião, a fraude da novidade, ela não organiza uma hegemonia, né, nova. Tá, vamos lá. Agora, vou pegar aqui o Bergson, ele reescreveu aqui melhor, né, o trecho ali. Encontramos encontramos-nos nesse fenômeno, o resto está assustado, essa é a realidade, é a nossa realidade, a nossa concepção e a nossa obra-prima histórica. Aqui ele está falando está tentando comparar a questão do assustados com o abstencionismo e o não entendimento de setores da esquerda das convulsões sociais desde 2013. E o Maurício vai falar, partindo da ideia de que os tempos das elites políticas, em geral, mais acelerados, são diferentes dos tempos das maiorias que, até quantitativamente, são fundamentais para mudar a matéria da transformação, qual o sentido de sintonizar com o tempo lento no ajuste dos ponteiros para o relojoeiro? Tá, essa questão do mal, né, assim, é a questão chave nossa na Rede Emancipa, né, ele está colocando uma questão interna aqui para vocês. A gente tem esse problema o tempo todo, né, eu atuo na Rede Emancipa, que é uma rede de cursinhos populares, né, que é um movimento de periferia, na verdade. Cursinhos populares é o chamariz, né, os cursinhos pré-universitários, mas depois você entra e é o mundo da periferia, é o mundo da quebrada, e ali a gente se coloca essa questão o tempo todo, porque a resposta que eu dou para o Maurício, né, que na verdade, não é uma resposta, é um prolongamento da nossa conversa dentro do Emancipa o tempo todo, eu acho que eu dividiria ela em duas maneiras, né. Primeiro, que não é verdade que na periferia só há passividade, né, que é um senso comum que perpassa boa parte das interpretações marxistas, inclusive, das esquerdas, sobre a vida periférica, que já foi o senso comum que perpassou a interpretação sobre o campesinato, a vida rural, tradicional, etc. Então, a primeira, digamos, coisa que eu
desmentiria é isso, né? Há muita atividade, há muito impulso de atividade política nas periferias, na vida rural, ou seja, naquilo que não está organizado conforme o que existe de mais moderno na estrutura econômica, na lógica da reprodução, divisão do trabalho. Só que para você interpretar e fazer política nesse meio, você precisa de dialogar necessariamente com uma linguagem e com uma cultura que não está na harmonia, em sincronia com a atividade econômica mais moderna, mais modernizante, mais avançada. Então, as duas coisas na periferia, ainda mais no nosso caso, onde periferia e centro são coisas totalmente atravessadas, né? As duas coisas, elas estão sobrepostas. Então, a gente brinca na Rede Emancipa que a gente está sempre atravessado por dois tempos, né? Que é o tempo de lidar com a mudança. Aqui tem bastante gente da Rede Emancipa, né? Luciana, Daniel, estou vendo todo o pessoal aqui, não é à toa que os militantes que atuam na Emancipa estão buscando essa formação, porque a gente tem essa pessoal da juventude, né? A gente tem essa percepção de que você precisa, ao mesmo tempo, atuar dando respostas para aquilo que está mais dinâmico, acontecendo agora, na internet, na vida política, do governo, discutindo as mudanças, o mundo do trabalho, a juventude, o feminismo, a negritude, as discussões todas que perpassam essa reorganização da negritude brasileira no movimento social e tal, e ao mesmo tempo, de repente você se aproxima e começa a lidar numa quebrada, numa periferia, onde está a igreja, onde está o bar, onde está aquilo que parece que nunca mudou há 50 anos, e essas duas coisas estão convivendo ali, assim, veja, né, ao mesmo tempo. E a aposta que a gente faz, que é uma aposta difícil, porque perceber o acerto ou não dessa aposta exige muita sensibilidade, é de que o estranhamento vai emergir nesses espaços, que ele tem potencial de emergir nesses espaços, e que ele vai engajar de uma maneira paradoxal aqueles que estão mais na linha de frente da novidade da reorganização capitalista, que é uma precarização profunda da atividade de trabalho, e aqueles que estão mais, do ponto de vista cultural, ideológico, vinculados a valores tradicionais e que, em tese, deveriam estar superados, e que essas duas coisas vão acontecer juntas. E que a gente precisa ter capacidade de traduzir uma na outra e entender quando você está falando numa linguagem e quando você está falando na outra. E que, para isso, a gente precisa formar uma coluna de quadros, um movimento social organizado, consciente disso, consciente desse desafio, para ser capaz de interpretar essa realidade e atuar sobre ela e metalizá-la, né, produzir essa sincronia. Então, quando eu brinquei com vocês no começo, o que é o relojoeiro? O relojoeiro somos nós. Nós somos o relojoeiro, juntos. Essas 83 pessoas que estão aqui assistindo esse curso. O relojoeiro é uma coletividade consciente desse desafio, né? Não, Pierluigi, não vai na direção da Marilena Chaui pelo seguinte, ele está perguntando aqui se eu concordaria com as análises que a Marilena Chaui faz da periferia. A Marilena Chaui, naqueles textos sobre a periferia e o nacional popular dos anos 80, ela estava falando de um ponto de vista da produção de um conhecimento dentro da universidade a respeito da periferia, e de como a pesquisa e o conhecimento dentro da universidade devem levar em conta as vozes e a realidade periférica. Eu acho que isso está correto, mas eu acho que isso não é suficiente, porque se esse conhecimento que pensa a periferia, dá vozes para a periferia, ele permanece dentro da universidade, ele não se transforma em ferramenta de ativação política nas periferias, ele não é diferente de tudo aquilo que foi feito antes, só que em bases elitistas e conservadoras. O que não significa que não tenha verdades e não tenha riqueza, é o que eu estava falando antes, é um esquema exterior, ele permanece exterior, e ele precisa ser lido, enfrentado, confrontado, absorvido, mas ele não é isso que eu estou falando agora, que é esse processo de construção de uma coletividade transformadora e que sabe que a transformação, a chave para a transformação é a sua expansão social, é a sua capacidade de se tornar a visão das maiorias.
Tá ótimo. É, o, o Dani, a gente está batendo mais ou menos 1h30 agora aqui. Uhum. Então, você podia, agora nesse momento final, falar um pouco sobre o terceiro encontro, o Sim. socialismo e a Itália, e um pouquinho do texto da próxima semana aí também, acho que todo mundo deve ter ficado impactado com um texto de 1 página e meia, a gente pode debater tanto e poderia debater muito mais, né? E traduzir para a gente um pouquinho, instigar o pessoal para continuar participando aí do curso e tentar trazer mais gente. Tá. Bom, antes de mais nada, agradecer vocês por terem vindo hoje, né? Ficar aqui essa 1h30 comigo e com o Fred, né? E agradecer mais uma vez o Fred, que o trabalho que ele tem feito para organizar esse curso é muito, muito bom, assim, não conseguiria fazer nada desse curso sem ele. E dizer que na semana que vem a gente vai entrar numa discussão. Calma aí que eu preciso só pegar aqui aí, abrir aqui. A gente vai aprofundar a reflexão sobre a questão do socialismo na Itália. Por que eu coloquei esse texto aqui? Porque esse texto, ele vai nos ajudar a interpretar, é um exercício de análise de conjuntura do Gramsci e, ao mesmo tempo, de crítica das outras organizações políticas, das outras tendências, melhor dizendo, políticas da época. Então, ele é um exercício de leitura que eu peço muito que vocês leiam todos os textos, porque eles são curtos propositalmente, e o que a gente vai explorar aqui é esse movimento intelectual do Gramsci de crítica das concepções que estão disponíveis, das formas de reagir à crise que estão se apresentando naquele momento. E, ao mesmo tempo, a afirmação dele de uma concepção revolucionária, socialista, intransigente, né, que se apoia naquela transformação que está acontecendo na Revolução Russa, e, ao mesmo tempo, critica os recalques, né, das correntes políticas, das linhas interpretativas na Itália. Então, ele é uma maneira para nós aqui, mesmo que vocês não entendam um ou outro termo, tragam isso para a conversa, mas é um exercício de olhar para alguém fazendo uma crítica da política num contexto de crise, porque ao estudar isso, a gente, de certa forma, faz melhor as nossas próprias análises da crise, certo? Se nós somos uma coletividade, se nós somos o relojoeiro, nós precisamos, em cada uma, individualmente, ser capaz de ler a realidade, de interpretar os argumentos, as leituras de mundo que estão se impondo nessa realidade e como uma forma de determinar a nossa. Então, é o desdobramento desse estranhamento, a gente sair do estranhamento, do descontentamento com a realidade e entrar numa fase mais serena e, ao mesmo tempo, mais radical de relação com essa realidade. Então, é nesse ponto que a gente vai avançar na semana que vem. O texto, o PDF, o Fred vai mandar nos grupos de WhatsApp, né, Fred? Exatamente, estou enviando lá agora, nesse instante, nos grupos de WhatsApp, o PDF direitinho, igual foi esse último, e queria agradecer também todo mundo de ter participado aí, vamos tentar disponibilizar o quanto antes também, como a gente disponibilizou na semana passada, também esse encontro, esse bate-papo, essa aula da Dani aí. E agradecer mais uma vez, Dani, foi excelente o encontro de hoje, viu? Obrigada, pessoal, obrigada a todo mundo por ter vindo, até a próxima.